No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças ao bendito, ao Santíssimo Senhor dos céus e da terra, ao Senhor dos exércitos, que o Espírito dele venha envolvê-lo agora, minha amiga e meu amigo ouvinte. Em o nome do Senhor Jesus, receba a cura das suas enfermidades. Receba o livramento das suas opressões, depressões, angústias, tristezas, dúvidas, medos, preocupações, ansiedades. Seja livre de todas as mazelas que têm acompanhado a sua vida. Seja livre agora, na autoridade do meu Senhor Jesus e na unção do Espírito Santo, eu ministro o seu livramento, a sua cura, a sua libertação. Eu ministro agora a palavra profética que faz levantá-la, arrancá-la desse poço sem fundo. Em o nome do Senhor da glória, seja livre, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado sobre a justiça que vem pela fé, que é a maior glória do homem, é ser justo diante de Deus. Mas isso só é possível por meio da fé. A maior glória de uma pessoa é ser considerada perfeita aos olhos de Deus. Porque como perfeito, ele sabe o que é perfeição, o que é pureza, o que é justo, o que é íntegro, o que é honrado, o que realmente combina com ele. E para que nós possamos andar com ele, nós temos que estar na justiça, viver na justiça, andar na luz. E só a fé viva no Deus vivo, a fé prática, a fé corajosa, a fé que manifesta ação, atitude, prática, obediência à palavra de Deus. Aí eu estava pensando, meu Deus, como nós, seres humanos, podemos recompensá-lo, ou como podemos manifestar, expressar, exprimir
os nossos sentimentos para contigo? Como é que eu posso manifestar a minha fé para contigo? Como é que eu posso manifestar o meu amor para contigo? Se a fé vem do Espírito Santo, o Espírito da fé, é óbvio que o Espírito de Deus vai me conduzir a atitudes que venham agradá-lo. E aí eu fiquei pensando que Jesus foi a oferta que Deus fez ao mundo para que o mundo pudesse ter oportunidade de ser salvo. Claro que nem todos serão salvos, infelizmente. Mas aqueles que creem são salvos por conta da crença, por conta da fé. Mas não uma fé sentimento, uma fé teórica. Tem que ser uma fé ativa. Tem que ser uma fé que tome atitude. Então, assim foi o que Deus manifestou para conosco. Deus acreditou em nós. Deus acreditou em nós. Tanto que Ele deu o seu Filho Jesus para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, para manifestar sua fé para conosco, ou em nós, Ele deu o melhor, Ele deu o seu próprio Filho. Ele manifestou a fé dele e o amor através da sua entrega do Filho para que morresse em nosso lugar. Então, não há como separar a oferta da fé, porque a fé envolve entrega, a fé envolve muito mais do que você levantar as mãos para os céus e dizer graças a Deus, ou aleluia. Não, a fé envolve entrega, dedicação, para que nós possamos também alcançar os benefícios da fé. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, Deus é Espírito, Deus é Espírito. Como é que o Espírito de Deus pode querer de seus adoradores, de seu povo, de seus filhos, ofertas que são materiais? Porque quando você apresenta a oferta no altar de Deus, você está apresentando algo físico, algo material. Mas Deus é Espírito. Como é que Deus vai usar aquela oferta, aquela coisa material que você deposita no altar? Deus não vai usar. Deus não vai manipular a oferta, como nunca Ele manipulou nenhuma oferta que se ofereceu a Ele. Porém, a oferta mostra, a oferta prova o coração do ofertante. A oferta mostra o que está dentro do coração do ofertante. Foi assim que aconteceu com Abel e Caim. Caim ofereceu sacrifício a Deus. Abel também ofereceu sacrifício a Deus. Ambos ofereceram ofertas semelhantes. Só que a oferta de Abel foi muito maior. Maior no sentido de qualidade, não maior no sentido de quantidade. Porque oferta é oferta. A viúva pobre ofereceu maior
sacrifício de que todos os demais ofertantes juntos. Jesus disse isso em outras palavras. Quer dizer, que a oferta, a grandeza da oferta, a expressão da oferta, está na qualidade, na sua qualidade. Abel ofereceu uma oferta sacrificial tão grande que, por causa dessa oferta, ele alcançou testemunho de que era justo. Quer dizer, o que nós entendemos aqui é que a oferta de Abel justificou Abel. Quer dizer, fez Abel justo. Por quê? Porque por trás daquela oferta havia uma fé de fato e de verdade que agradou a Deus. Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Abel agradou ao Senhor por conta da sua oferta. Ele exprimiu aquilo que ele tinha dentro de si com realeza, com grandeza, e Deus recebeu. Já não foi o caso de Caim, seu irmão, cuja oferta de sacrifício não tinha o mesmo valor, o mesmo calor, a integridade. Então a oferta de Caim falou por Caim e disse, olha, ele é injusto. Ele é injusto. Quem julgou a oferta de Caim foi a própria oferta. A oferta dele é quem disse para Deus, olha, ele é invejoso, ele é mau, ele tem intenção má no coração. Deus sabia, obviamente, disso, mas a oferta serve como testemunho nosso diante de Deus. Não apenas aqui na terra. Aqui na terra, a oferta nos justifica, nos faz tomar posse da perfeição, nos faz tomar posse de tudo que Deus prometeu. E não apenas aqui na terra, a oferta é testemunha nossa, mas também será testemunha nossa no julgamento. Todos nós, cristãos ou não cristãos, seremos julgados. Os que são do Senhor Jesus serão julgados pelo tribunal do Senhor Jesus, o tribunal de Cristo. Os que não são do Senhor Jesus serão julgados pelo tribunal de Deus Pai. Aí sim vai haver o julgamento, vai haver a condenação e aí, ou absolvição, naturalmente. Vai depender das nossas ofertas. As nossas ofertas que apresentamos a Deus hoje não apenas nos justificam ou não aqui para que nós alcancemos outros benefícios, ou então essas ofertas nos condenam. E essa é uma das razões porque você vê muitas pessoas que são crentes no Senhor Jesus, conhecem bem as Sagradas Escrituras, são pessoas que não vivem no pecado, mas suas vidas são o retrato do fracasso, não é? Por quê? A pessoa fica perguntando, por que eu vivo perdendo? Por que a minha vida não vai para frente? Puxa, aquela pessoa ali chegou ontem na igreja, hoje já está abençoada. Já foi batizada com o Espírito Santo, é uma pessoa que tem conquistado, é uma pessoa que tem vivido uma vida de qualidade, tal e qual Jesus prometeu, vida com abundância. Mas eu não, eu estou há anos na igreja e a minha vida não sai do lugar. Por quê? Porque a oferta ou as ofertas dela têm testemunhado contra ela. A exemplo de Caim, a oferta de Caim, o sacrifício de Caim, testemunhou contra ele. Só que
a oferta de Abel testemunhou a seu favor e ele foi abençoado. Como também aconteceu com Zaqueu. Se você lê o texto lá de Zaqueu, você vai ver que Zaqueu era um ladrão. Ele era um ladrão, assim, oficial. Ele não era um ladrão comum, ele era um ladrão oficial, porque ele era o chefe dos coletores de impostos. Ele ia nas casas das pessoas, de certas pessoas, e cobrava imposto além daquilo que elas deveriam pagar. Ele se tornou chefe de todos os coletores de impostos. Ele era um homem rico por causa disso, muito rico. Rico por fora, mas por dentro ele era pobre e miserável. Então, quando Jesus o convidou Jesus que convidou Zaqueu para almoçar, para comer, para cear na sua casa. E Zaqueu, com muita alegria, levou Jesus à sua casa, deu um banquete para Jesus, fez o melhor para ele. E, naquele momento em que estavam todos sentados à mesa, ele, Zaqueu, era um publicano pecador. Foi até criticado pelos demais judeus. Mas ele, no meio da refeição, se levantou e disse: Senhor, eis que eu decido dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, Zaqueu não foi pedido, ninguém falou para ele: dá oferta, Zaqueu, dá oferta para Jesus. Não, ele estava dando uma ceia maravilhosa, farta, para o Senhor Jesus e os seus discípulos. Mas Jesus não pediu nada para ele. Jesus não pediu nada para ele. Mas Zaqueu estava tão alegre, tão feliz, tão radiante de ter o Filho do Deus Altíssimo na sua casa, que ele entregou tudo o que tinha defraudado os pobres ou as pessoas, a metade dos seus bens, que representavam a tudo que ele entregou ali, colocou à disposição dos pobres, dos necessitados, representava a sua expressão de fé e amor no Senhor Jesus. Então, a oferta, ou as ofertas, as primícias, os dízimos e as ofertas, representam aquilo que carregamos dentro de nós. Então, quando uma pessoa verdadeiramente é fiel a Deus, a primeira coisa que ela faz quando recebe o seu salário ou ganha um dinheiro qualquer, ela separa as primícias, os primeiros frutos, os primeiros 10%, e coloca no altar, quer dizer, entrega para Deus. Se ela ama mesmo o Senhor Jesus, então ela coloca uma oferta espontânea. Não é aquela oferta obrigatória, imposta, não. É aquela oferta espontânea. Oferta espontânea, que ela dá de acordo com as suas posses. Então, tanto as ofertas quanto os dízimos representam sentimentos, representam fé, representam fidelidade, representam o amor. Aliás, muito mais do que sentimento, né? Porque uma oferta de sacrifício vai além de sentimento, é algo mais profundo, é algo infinitamente grande, tal e qual a oferta da viúva pobre. Então, quando nós tratamos
do Espírito Santo, quando nós tratamos de ofertas para o Espírito de Deus, Deus é Espírito. Como que Deus, Espírito, vai receber das nossas mãos algo material? Como? É impossível. Mas Ele, Deus, não está vendo o material, Ele está vendo o que está dentro daquela oferta. Além do que aquela oferta de sacrifício representa a sua fé, o seu amor, mas, sobretudo, o testemunho do que há dentro de nós. Sabe, você que está me ouvindo nesse momento, nós vamos ter o Dia das Mães nesse domingo. E você já deve ter essa experiência, deve ter tido essa experiência. Eu já falei isso, vou repetir. No Dia das Mães, a criança é inocente, é pura. Ela vê na televisão as casas bonitas, mas a casa dela é pobre. A casa dela é bem pobrezinha. Então, ela querendo exprimir o seu amor, a sua ternura, o seu carinho para com a sua mãe, ela faz num pedaço de papel, ela desenha uma casa bonita dentro das condições dela. Ainda que os rabiscos sejam tortos, mas está lá a casa. Quando ela leva aquele papelzinho com um desenho mal feito, porque é feito por uma criança, ela entrega para sua mãe, a mãe não vê o defeito do desenho. A mãe não vê o desenho como uma coisa preciosa, mas vê na intenção daquela criança. Quando ela está trazendo para sua mãe um desenho no papel, ela está trazendo assim o seu sonho. Aqui, minha mãe, eu não tenho condições agora de lhe dar uma casa nova, mas um dia, quando eu tiver condições, eu vou lhe dar isso que está aqui, está aqui no papel. A mãe, obviamente, ela chora, ela se emociona. Por quê? Porque não é o papel que está ali que tem valor, mas o que está por detrás daquele desenho, daquele papel, que para os outros não vale nada. Mas para ela, mãe, é algo sublime. E ela pega aquele papelzinho com desenho e ela guarda consigo. Não é assim que acontece? Pois bem, é justamente o que representam os dízimos e as ofertas. Deus não usa dinheiro ou nada material porque Ele é Espírito e até porque Ele é o dono de tudo. Mas quando uma pessoa faz como Zaqueu e coloca suas posses em favor das pessoas, então Deus está vendo que aquela criatura tem amor para com ele, tem fé para com ele, porque está dando para alguém que ele não vê. Está exprimindo a fé para alguém que ele não vê, não toca, não sente, que é o Espírito de Deus. Agora, o bacana da oferta é que ela é verdadeira testemunha, fiel, como Jesus foi. A Bíblia diz que Jesus é o Amém. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, Ele veio a este mundo, deu a sua vida em sacrifício pelos que nele creem ou vierem a crer. Então você que me ouve neste momento e que está perdido nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas corrupções, e você ouve falar de Jesus e almeja ser lavado, purificado do seu passado, ser limpo,
você não ter o seu nome sujo na praça. Você quer ser limpo. Você quer que as pessoas venham admirá-lo, venham honrá-lo por conta das suas atitudes corretas de justiça. Então, você faz das tripas coração para tentar limpar o seu nome. Mas Jesus limpa o seu nome, limpa a sua vida, lava a sua vida, faz você justo mediante a sua oferta. A sua oferta quer dizer a entrega da sua vida para Ele no seu altar. Quando você coloca a sua vida no altar, então você está colocando a sua oferta no altar. A sua oferta no altar traz aquilo que está dentro de você. Qual é o seu nome, João? Pois bem, João, quando você coloca a sua oferta no altar, ali não é dinheiro, ali não é ouro, ali não é propriedade, ali está o João. Você, Maria, quando coloca a sua oferta no altar, seja sacrifício, seja os dízimos, seja o que for, você está colocando a Maria. Deus está vendo a Maria. Ele não está vendo o dinheiro, ele não está vendo o ouro. Ele está vendo a Maria. E disse Jesus que quando a pessoa traz a sua oferta no altar, o altar santifica, separa aquela oferta e faz com que a pessoa seja justa diante de Deus. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, você que me ouve neste momento, tem condições de ter todas as suas dívidas para com Deus completamente pagas através da oferta que Deus deu a você, que é Jesus. Se você entregar a sua vida para Ele. Não apenas aceitá-lo, porque aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todo mundo aceita. É igual injeção na testa, é de graça. Não é? É ônibus errado, de graça, não tem problema. De graça todo mundo aceita. Agora, não é só você aceitar. Aceitar no sentido de receber, entregar-se para Ele, ser como um instrumento nas suas mãos para a sua santa glória. Então, quando a pessoa faz esse tipo de oferta, ela é justificada diante de Deus. Ela se torna limpa diante de Deus. Ela se torna pura diante de Deus. Ela se torna merecedora das bênçãos de Deus. Foi isso que aconteceu com Abel. As suas ofertas testemunharam que ele era íntegro, que ele era correto, que ele era fervoroso, que ele amava a Deus. Então essas ofertas fazem as pessoas, os ofertantes, serem abençoados, serem justos, corretos, íntegros, merecedores da atenção divina. É isso que acontece quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus. Ela pode ser a maior pecadora da face da terra, mas quando ela se dá como oferta viva, mas se dá de fato, não é teoricamente não, ela se entrega de fato, ela assume a fé, ela obedece os preceitos, os princípios da fé, que são a palavra de Deus. Se você, amiga e amigo ouvinte, entregar a sua vida para Jesus agora, onde quer que você esteja, agora mesmo, a partir do momento que você entrega a sua oferta, que é a sua vida, que representa a sua vida, você recebe também o perdão dos seus pecados.
Graças a Deus. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com Ele nular uma parte da glória alcançar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Devolveu o amor. Graças a Deus. Vamos agora, então, passar ao quadro de testemunhos de pessoas que foram justificadas por meio da fé, a fé ativa, a fé acionada, a fé praticada, a obediência na palavra de Deus. Vamos ouvi-los. Meu nome é Jacimara, eu tenho 35 anos e a minha vida era de altos e baixos. Meu esposo jogava futebol, né, era jogador de futebol, percorria o Brasil, né, ele chegou a jogar em clubes, em times bons, né, em grandes clubes. Quando ele estava em times bons, a gente vivia uma vida boa, estável, mas ali quando encerrava o contrato, aí a nossa vida já mudava, né? Às vezes ele não ia num time tão bom, às vezes assinava para não ficar parado em outros clubes menores, aí a gente já não tinha o mesmo conforto, né? E assim a gente vivia, né, em altos e baixos. Ele tinha acabado de rescindir, né, um desses contratos com o clube e nós voltamos para o Brasil. E aí nós não tínhamos nem contrato, né, e não tínhamos também onde morar. Estávamos sem casa.
Então a minha sogra, né, para nos ajudar, né, cedeu um espaço no fundo da casa dela, numa edícula, né, que tinha no fundo da casa, né, um espacinho pequeno, tinha um quarto, sala e cozinha, né, o banheiro para fora, né, da casa. E ali a gente ficou vivendo, né, de favor. Era uma casa que nem tinha forro, né, só de telhinhas, e só não passamos fome, né, porque a gente tinha a sogra que ainda me ajudava, né, ajudava a gente, né, então a gente não chegou a passar fome graças ao amparo da sogra, mas era uma situação, além de constrangedora, era uma situação difícil pra gente, né, que havia sonhado tanto, né, percorrido tantos lugares em busca de algo melhor, né, e se deparar com essa frustração, né. Isso me causava uma tristeza muito grande, porque eu via aquela agonia e não podia fazer nada, né? E eu ficava realmente de mãos atadas, né, diante daquela situação. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a gente aprendeu a fazer prova com Deus, né? E nessa nossa caminhada, né, a nossa primeira prova, né, que a gente aprendeu foi ser fiel nos dízimos, né? E daí por diante Deus foi abençoando, né? As portas foram se abrindo e a gente conseguiu sair daquela situação que a gente até então vivia. E assim nós aprendemos o caminho, né? E eu lembro que nós fizemos uma prova, né, com Deus, e foi algo assim muito forte, porque ali a gente usou a nossa fé. Foi tudo ou nada, né? Nós ficamos assim totalmente na dependência de Deus. Eu me recordo que quando a gente fez essa prova com Deus, foi algo assim tão forte que a gente já desceu ali do altar com aquela certeza. A nossa fé nos dava essa certeza, né? Que Deus, ele já tinha nos honrado, né? E daí por diante as coisas começaram a caminhar e Deus foi dando inspiração. A partir dessa prova, Deus foi dando inspiração, foi abrindo portas, né? Ele começou a trabalhar com outra coisa que ele nem esperava, né? Com transportes, com caminhões e as coisas começaram a acontecer, né? Daí começamos a conquistar. E hoje nós conseguimos, né? Sair daquela situação. Agora nós já não moramos mais de favor, temos a nossa casa própria, né? Temos o nosso carro. Até então a gente não tinha nem carro também, às vezes tinha carro, às vezes não tinha. Agora nós temos cada um seu carro, né? Conseguimos alcançar essa estabilidade financeira que nos faltava, né? A gente conseguiu proporcionar um estudo de qualidade para nossa filha, né? Hoje ela estuda num colégio bom e a nossa vida Deus só tem acrescentado, né? Só tem nos honrado, né? Tudo aquilo que a gente passou ficou para o passado. Recentemente, acho que um mês atrás, a gente também pôde fazer uma viagem que era a nossa vontade, né? O nosso sonho. A gente pôde conhecer 4 países diferentes, né? Recentemente. Eu não vou parar por aí, né? Eu agora aprendi a usar a fé para conquistar uma vida plena, uma vida de qualidade. E o mais importante hoje, né, que eu conquistei é a certeza da minha salvação. Você vê, a Jucimara estava numa situação crítica, do ponto de vista econômico. Então, ela aprendeu a usar a fé, ela aprendeu a dar. Porque ela aprendeu a dar, ela aprendeu a receber. É assim que funciona com Deus. Quando nós falamos de ofertas, dízimos, nós não estamos focando o seu dinheiro, nós não estamos focando o seu ouro, nós estamos focando na realidade a sua alma. É isso que nós queremos. Queremos que a sua alma esteja no altar, porque no altar ela vai ter segurança, ela vai ser justa. Ela vai ser justa. E uma vez ela sendo justa e vivendo na justiça, a própria justiça vai protegê-la. A justiça divina, não a justiça dos homens. Mas a justiça divina vai protegê-la por conta da sua fé. E é esse o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque como é que a gente pode ver que Deus existe se Ele é Espírito? Como é que nós podemos saber que Deus é verdadeiro, existe e que se torna galardoador, se nós não o vemos, não o sentimos, não o cheiramos, não o tocamos? Não é? Então só tem um jeito: provar
a palavra dele, verificar, conferir se a palavra que nós temos crido é dele ou é do homem. Como é que eu vou saber? Só provando. Só provando. Por isso que essa semana é a semana da prova com Deus. Você tem esse questionamento dentro de si, se você traz dentro de si essa dúvida, será que Deus existe mesmo? Prova, rapaz. Prova, moça, aquilo que está escrito. Faça uma prova com Deus. Coloque no altar a sua vida e veja o que vai acontecer. Vamos ouvir mais testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Meu nome é Marcelo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida era destruída, derrotada, fracassada na área sentimental, na área financeira e na área familiar. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver os testemunhos, as histórias de transformações das pessoas e comecei a lutar. Confiei e realmente comecei a lutar por mim, pela transformação da minha vida também. E quando eu comecei a lutar por mim, eu consegui entender que eu precisava buscar o Espírito Santo. Foi me apresentado o Espírito Santo. Então eu comecei a lutar para ser batizado no Espírito Santo. Eu buscava na igreja, eu fazia os propósitos para ser batizado com o Espírito Santo, mas existia um problema, uma falha. Eu não conseguia ser fiel com as minhas primícias. Por mais que eu era um membro, mas isso me afastava e não conseguia avançar e meus projetos não iam, minha vida espiritual não ia de maneira nenhuma. Isso me afastava de Deus mesmo. E com essa desobediência, eu era uma pessoa dentro da igreja, derrotada, não conseguia evoluir, e isso me impedia de eu receber o selo do Espírito Santo. Quando eu decidi a servir a Deus com as minhas primícias, aí eu comecei a ver a transformação na minha vida. A luz do túnel começou a brilhar e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a evoluir financeiramente, as coisas passaram a dar certo e minha vida começou a se transformar. Acima das bênçãos financeiras, das conquistas, o que me deu mais alegria foi eu ser selado com o Espírito Santo, porque isso mudou totalmente a minha vida, mudou o rumo da minha vida, né? Eu comecei a ser uma pessoa alegre, eu passei a ser feliz, passei a ter controle, eu passei a ser uma pessoa que tinha uma direção, comecei a ter uma direção na minha vida. O Espírito Santo ele começou a transformar, né? Isso foi o ponto mais importante de tudo, essa transformação, essa certeza que eu obtive com o batismo no Espírito Santo. E eu aprendi que servindo a Deus, acima de ser fiel nos 10%, é servir a Deus com alegria, com dedicação, com amor, com temor. Eu faço isso com gosto hoje, não é uma obrigação para mim, é realmente algo que me traz felicidade, né? Isso é o mais importante, eu sirvo a Deus com alegria. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, agora nós vamos ouvir o testemunho da Andréia. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Aumenta o seu volume aí do rádio para você ouvir e entender o que aconteceu com a Andréia. Meu nome é Andréia, tenho 43 anos e já fui muito enferma na fé. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na cadeira de rodas, porque eu havia sofrido um acidente. Eu cheguei muito triste, achando que eu não ia poder mais andar, com o meu interior assim destruído,
mesmo. Quando eu cheguei na Universal, eu comecei a manifestar a fé, participei das correntes de cura, então fui curada e assim podendo já me locomover, participava das reuniões de quarta, de domingo, e ali a minha fé ia sendo fortalecida e fui conquistando a libertação não só minha, mas da minha família também. E conforme a minha vida espiritual foi transformada, as outras áreas da minha vida também, consequentemente, também foram transformadas. Até que eu comecei a focar na minha vida sentimental e esqueci minha vida espiritual. E conheci uma pessoa. E ele começou a falar coisas para mim que abriu meus olhos para o lado mal das coisas. E eu fui aceitando. Já naquele momento eu não conseguia ouvir a voz de Deus, porque eu já estava caída na fé. Eu ouvia as reuniões, mas eu não praticava. Aí já comecei a faltar nas reuniões de quarta, eu ia mais nas reuniões de domingo, eu não participava de manhã. Eu falava assim, eu vou à noite, já que eu tô cansada mesmo, Deus entende. Eu já não sacrificava mais. Comecei a ter preguiça de zelar pela minha vida espiritual. Então eu achava que se eu fosse à igreja somente, eu não precisava mais orar fora da igreja, ter uma comunhão com Deus. Eu comecei a ser infiel no dízimo, não tinha mais respeito com as coisas de Deus. Então, com essa infidelidade, foi minha queda. A minha fé ficou enferma e eu me afastei completamente da presença de Deus e da igreja. Aí essa minha queda, esse meu afastamento foi desastroso. Meu pai, 1 ano depois que eu me afastei, ele adoeceu com câncer, faleceu. Logo em seguida, minha mãe também adoeceu com tuberculose. Nós tivemos que morar de favor na casa de parentes, morando com rato, passando fome muitas vezes. Eu trabalhava com um salário muito abaixo daquilo que eu esperava. Fiquei com uma depressão, com uma tristeza muito profunda. Até que um dia eu estava deprimida em casa e eu recebi um convite para vir numa reunião, né? E eu aceitei o convite. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter aceitado esse convite. Eu decidi que eu ia obedecer, eu decidi que eu ia praticar, comecei a praticar a fé, a cuidar da minha fé, voltei a ser dizimista fiel. Isso, quando eu voltei a ser dizimista fiel, foi como se eu falasse para Jesus assim: Deus, agora o Senhor é primeiro lugar na minha vida. E aí eu fui cuidando da minha vida espiritual, vinha às quarta-feiras, não faltava uma quarta-feira, domingo de manhã, comecei a sacrificar, a participar dos propósitos, até que a minha fé foi completamente curada. Então hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho forças. Meus clientes veem que a empresa é uma empresa idônea, consequentemente a empresa tem crescido, eu tenho agido a minha fé. Hoje a minha fé, ela trouxe benefícios porque hoje ela está sadia. E essa fé é a que me trouxe a certeza da salvação. E isso não tem preço. Pois é, amiga e amigo ouvinte. Ela conheceu a fé inteligente. Quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela não deixa essa fé escapulir dela. Ela não arrisca perder essa fé. Ela não arrisca com ninguém, nem por conta de um namorado, de um casamento, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, porque a fé é como oxigênio para sustentar a vida da pessoa, a vida espiritual, que obviamente que vai trazer a vida material. Então, amiga e amigo ouvinte, essa é a fé inteligente. A fé inteligente leva a pessoa a fazer manutenção dela, carregar a sua bateria para que ela esteja sempre afinada, pronta para ser usada. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos ficando por aqui, neste domingo, 6 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão.
você vai ter oportunidade de buscar e receber o Espírito de Deus. Como em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aos domingos, a reunião primeira é dedicada à busca do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona, trabalhando toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Vou lançar. Eu vou lançar minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele fez.